Vamos estudar a palavra do Senhor. Hoje, capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios. Hoje eu quero ficar bastante em um ponto ali da carta, que eu acho que é uma parte bem importante para a gente, como a gente tem pouco tempo aqui. Então nós vamos fazer a leitura e depois eu quero tratar com vocês principalmente sobre a armadura, né, que é o exemplo que Paulo cita ali, como que nós cristãos devemos estar preparados para enfrentar esse mundo que nós vivemos, tá? Vamos à leitura primeiro. Filhos, Efésios capítulo 6. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução do Senhor, que vocês receberam do Senhor. Escravos, obedeçam, ou servos, obedeçam os seus senhores terrenos, com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja ele servo ou livre. Vocês, senhores, tratem seus servos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E ele não faz diferença entre as pessoas. É muito interessante essa primeira parte aqui, porque o apóstolo Paulo, nós temos conversado, né, a carta de Paulo aos Efésios. Paulo, ele fala, nos 3 primeiros capítulos, ele fala bastante a respeito do seu ministério, do seu apostolado, e também ele fala a respeito da ação sobrenatural de Deus sobre a vida de todos nós. Ele fala a respeito da nossa salvação, ele fala a respeito da nossa herança, ele fala a respeito da segurança que nós temos em Cristo, ele fala a respeito de que nós todos fomos feitos família de Deus, fomos feitos povo de Deus, pela graça que recebemos em Cristo. A partir do capítulo de número 4, o apóstolo Paulo, ele vai lidar com o nosso serviço cristão, com as nossas atitudes cristãs, com o nosso movimento cristão, como que nós cristãos devemos agir na nossa vida, quais que devem ser as nossas atitudes como povo de Deus, como servos de Deus aqui na terra. E Paulo, ele começa o capítulo 3 falando do nosso relacionamento como igreja, como povo de Deus, nosso relacionamento com Deus e juntos, uns com os outros, como que nós devemos tratar e lidar uns com os outros. No capítulo de número 5, Paulo vai estender essa forma que nós nos relacionamos para os outros, né? Como que nós nos relacionamos com aqueles que são de fora, com aqueles que não pertencem à nossa fé cristã, à nossa comunidade, à nossa caminhada com Deus, né? Então ele vai dizer como que nós devemos nos posicionar no mundo como cristãos, como que deve ser o nosso testemunho, a nossa atitude, como que nós devemos lidar com as pessoas que não pertencem à comunidade ou à nossa fé cristã, como que nós devemos viver no mundo, tá? Depois, no final do capítulo 5, Paulo já começa a trabalhar a questão da família. E ele fala como que o marido deve tratar a esposa, como que a esposa deve tratar com o seu marido. Aqui no capítulo 6, agora começando o capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele fala como que os filhos devem lidar com os seus pais. Inclusive ele fala sobre a questão da promessa, né? A primeira mensagem de Deus com promessa é honra teu pai e tua mãe. Então ele fala sobre o respeito e a honra que os filhos devem ter, a obediência, né? E a honra que os filhos devem ter com seus pais, tá? E que isso traz benefício para a sua vida. Depois ele fala sobre os pais, para não provocar a ira dos filhos. Depois é interessante porque Paulo, ele trabalha uma questão que para nós não é normal, né? Porque não faz parte da nossa cultura agora, da nossa época, graças a Deus. Ainda que tenha um caso aqui ou ali, mas é fora da lei, né? Naquela época era dentro da lei, que é a questão dos escravos, né? Haviam os escravos, eles eram comprados, eles serviam os seus senhores, muitos escravos eram cristãos, muitos senhores eram cristãos, e Paulo começa aqui a trabalhar a questão da forma, do relacionamento, de como que o servo, o escravo, ele deveria tratar com o seu senhor, e como que o seu senhor deveria tratar com o seu servo, tá? Algumas pessoas, de repente, sem o conhecimento, sem entendimento,
eles podem criticar Paulo aqui, porque está falando sobre a questão da escravidão, falando que o escravo tem que obedecer o seu senhor e tal, daí fala, mas é um absurdo, né? Como que um cristão pode falar que pode ter escravidão e tal. Nós temos que entender o contexto, a época, né? A época que eles viviam, a época que isso era comum, certo? E que Paulo está, de alguma forma, já lidando com esse relacionamento escravo e senhores que existia naquela época, que era normal, era comum, era dentro da lei, era tudo, era uma cultura, né? E Paulo já está começando a mudar isso, porque Paulo começa a levar tanto os servos, os escravos, a lidarem com uma outra atitude referente às pessoas que eram seus senhores, como também aos seus senhores de lidar de uma forma mais respeitosa, mais humana com os seus escravos. Até porque havia um pensamento no coração de muitos senhores daquela época de que os escravos eles eram tipo uma espécie de sub-humanos, né? Eles não eram tão seres humanos assim quanto os senhores. E Paulo, ele já quebra isso, porque ele diz, aqui no versículo de número 9, ele diz que Deus não faz acepção de pessoas. Nós fazemos, mas Deus não faz. É isso que Paulo está dizendo aqui. Deus ele não tem diferença entre as pessoas. Então, eu penso que esse foi um caminho, né, para que nós desenvolvêssemos como humanidade a ponto de chegarmos no momento em que essas coisas, ainda que existam ainda hoje, não são mais admissíveis, né? Nós, como cristãos, não admitimos mais esse tipo de sociedade, né, entre escravos e livres, tá? Para nós, todas as pessoas têm o direito de serem livres, mas isso foi uma construção que foi acontecendo, tá bom? Então, a primeira parte do capítulo 6, Paulo trata sobre essas coisas, como que nós vamos ajeitando as coisas, né? O marido respeita a esposa, o marido ama a esposa respeita o marido, os filhos obedecem e honram os seus pais, os pais não provocam a ira dos seus filhos e ensinam a palavra de Deus para os seus filhos. Depois ele fala sobre a questão de como que funcionava a parte de trabalho daquela época, né, que era o regime de escravos e senhores, e ele diz, olha, os escravos devem lidar com respeito aos seus senhores, fazendo aquilo que tem que fazer, não como se estivesse fazendo para os seus senhores, mas fazendo para Deus, tá? E trabalhar com excelência. E os senhores devem lidar com os seus servos sem ameaçá-los, né? E sem fazer diferença, sem achar que são melhores ou que são mais humanos do que os escravos, tá? Então, é muito interessante você olhar nessa perspectiva e ver como que a palavra de Deus, ela vai lidando, ela vai trabalhando, ela vai evoluindo, né? Ela vai mudando a nossa maneira de lidar com as coisas e principalmente de lidar com as pessoas, tá bom? Então, muito legal. A partir do verso 10, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a questão da armadura, tá? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com a verdade, o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que eu, quando falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Ore para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que eu estou fazendo. Enviei-o a vocês por esta mesma razão, para que saibam como estamos e para que os encoraje. Paz seja com os irmãos, o amor com fé da parte de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz
seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus, Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Amém. Graças a Deus. Vamos aqui pensar algumas coisas que são importantes para nós. Vamos pensar algumas coisas bem importantes para a nossa vida com Deus, principalmente no tocante à nossa estrutura, porque Paulo aqui, ele usa o exemplo do soldado para ele ministrar sobre a nossa estrutura, sobre a nossa armadura, como que nós, cristãos, devemos estar preparados, devemos estar prontos para enfrentarmos as dificuldades e as lutas da nossa vida, tá? Então, Paulo aqui, ele vai tratar a respeito da armadura. Tá? E é muito interessante porque Paulo, ele usa algo que ele estava olhando, que ele estava vendo. Imagina que Paulo estava preso, tá? Paulo estava preso, e ele mandou essa carta para a igreja de Éfeso, através de alguns irmãos que foram visitá-lo, e eu imagino aqui Paulo preso, ou amarrado, acorrentado, e de repente ele pensando sobre como que ele iria ensinar, escrever aos irmãos para eles se posicionarem em Cristo, e ele de repente olha um soldado que estava ali talvez guardando ele, né, cuidando para que ele não fugisse, enfim, cuidando dos presos, e ele começa a olhar aquele soldado, e ele começa a imaginar o cristão e a armadura do cristão, como que o cristão deve estar preparado para enfrentar as dificuldades e as lutas dessa vida. E aí Paulo, ele usa alguns elementos que são essenciais, tá? Eu vou colocar uma imagem aqui para vocês que vai falar sobre tudo que Paulo vai citar. Olha só, ele coloca ali Deixa só eu tirar essas coisas aqui para você ver bem essa imagem. Aqui. O apóstolo Paulo, ele coloca aqui, ele vai falar sobre o capacete, né? Ele vai falar sobre a couraça, ele vai falar sobre o cinto, ele vai falar sobre a espada, ele vai falar sobre as sandálias e ele também vai falar sobre o escudo. Então, Paulo, ele vai usar esses elementos do soldado. Aqui está uma imagem de um soldado, basicamente como que um soldado romano se vestia. E Paulo vai usar essa figura aqui para mostrar para nós como que nós, cristãos, povo de Deus, devemos estar preparados para lidar com as dificuldades, com as lutas da nossa vida, com as nossas lutas diárias, tá? Ok? Então, muito interessante, muito legal. Vamos lá, vamos pensar aqui cada uma delas, então. Primeiro, ele diz assim, estejam, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, tá? Aqui ele está falando sobre o cinto, né? Aquele cinto que coloca, e Paulo diz que nós devemos nos vestir nos cingir com a verdade. O que significa isso? A verdade, ela é extremamente importante para a nossa vida. Você sabe que o que mais nos enfraquece, o que mais deteriora a nossa vida é a mentira. Né? Tudo, na verdade, toda a desgraça da humanidade começou como uma mentira. Você imagina Adão e Eva lá no jardim, e de repente, no paraíso, e de repente aparece a serpente, e a serpente aparece com uma mentira, né? Diz até que a pior mentira é aquela que se parece com a verdade, né? E a serpente aparece lá com uma mentira. Então aqui ó, tem uma imagem, estáis, pois, firmes, né, ou estejam firmes, cingindo-vos com a verdade, tá? A verdade é um fator essencial na nossa vida. Nós precisamos nos cingir com a verdade. Se nós queremos mudar a nossa vida, a primeira coisa que a gente precisa é da verdade. Você imagina, por exemplo, uma pessoa que está se tornando escravo do álcool, de um tipo de droga. Enquanto ela não reconhece que ela está dependente, enquanto ela fica mentindo para si mesma, a vida dela não muda. Enquanto você fica mentindo para você, enquanto você fica resistindo à verdade, você não muda, as coisas não acontecem na sua vida. Enquanto, é muito interessante, né? Porque Jesus, quando ele foi lavar os pés dos discípulos, ele se cingiu com uma toalha, e aquilo ali tinha um significado da humildade, né? A humildade de reconhecer a verdade.
Nós precisamos. Se nós queremos mudar a nossa vida, nós precisamos começar com a verdade. Nós precisamos olhar para a nossa vida. Lembra daquele jovem lá do filho pródigo? Quando depois que ele pega as coisas, sai da casa do pai, vai viver dissolutamente, gasta tudo e tal, e ele se perde completamente e ele acaba morando de favor e com vontade de comer a comida que os porcos comiam. E diz que ninguém lhe dava nada, nem a comida dos porcos as pessoas davam para ele. Ele estava numa situação completamente destruída. E diz que naquele momento, a palavra de Deus diz assim, caindo em si, né? Ou seja, quando a ficha cai, quando a verdade vem, quando você se dispõe a olhar para a verdade, olhar para a sua vida e dizer, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso encarar a minha vida de frente. Primeiro ato que você precisa, se você quer ser um cristão, se você quer viver uma vida cristã saudável, autêntica, se você quer experimentar as bênçãos que Deus tem, a proteção que Deus tem para a tua vida, se você quer viver a vida nova que Deus tem para você, primeira coisa, você precisa estar disposto a viver a verdade. O filho pródigo diz assim, voltarei para a casa do meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. O que é isso? Senão uma pessoa que se defronta com a verdade. Uma pessoa que no pior momento da sua vida reconhece a verdade. Tomara que eu e você não precisemos ir para o fundo do poço para reconhecer a verdade, para reconhecer as coisas que estão atrapalhando a nossa vida, que estão impedindo o nosso desenvolvimento, a nossa evolução. Quando Paulo diz que nós devemos nos cingir, nos vestir com a verdade, Paulo está dizendo que não existe possibilidade de você entrar por um caminho cristão, de você viver uma experiência cristã, se você não estiver disposto a enfrentar a verdade, se você não estiver disposto a lidar com a verdade, a trazer a verdade para dentro da tua vida. Tudo começa com a verdade. O apóstolo Paulo, logo em seguida, ele vai falar sobre a couraça da justiça. Então, o segundo elemento aqui da armadura do cristão, o primeiro é a verdade. Nós começamos com a verdade. Sem a verdade, nós não vamos sair do lugar. Só vamos buraco adentro. Então, eu preciso da verdade. Segundo, eu preciso me vestir com a couraça da justiça. O que seria a couraça da justiça? A couraça era algo que ficava... Deixa eu pegar aqui para mostrar para você. Deixa eu ver se eu tenho aqui. A couraça é algo que ficava aqui para proteger os órgãos vitais, né, entre eles o coração, dentro de uma batalha, para proteger os órgãos vitais. Aqui, eu tenho a falar para você que uma das coisas que nós temos que pedir a Deus é para que Ele esteja abençoando a nossa alma. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas vontades, os nossos desejos. Uma vez que eu me deparei com a verdade, uma vez que eu descobri qual que é a verdade e o que eu preciso para ter uma vida com Deus, uma caminhada com Deus, eu sei da fragilidade da minha alma. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o meu coração. É como diz a palavra do Senhor lá em Provérbios 14, Provérbios 16, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O coração do homem, ele é enganoso. Então, se eu quero viver como um cristão, se eu quero experimentar a vida cristã, se eu quero experimentar o poder de Deus na minha vida e ter uma atitude com Deus, eu preciso me revestir com a couraça da justiça. Eu preciso trazer a justiça de Deus, a palavra de Deus, para dentro da minha alma. Eu preciso proteger a minha alma com a palavra do Senhor. Certo? Senão, eu vou ser entregue a qualquer sentimento, a qualquer desejo. Você sabe que a luta nossa acontece na alma. É onde a gente tem os sentimentos, onde a gente tem os desejos, onde a gente tem as vontades, onde a gente tem as memórias, os pensamentos. É tudo isso na nossa alma. E é por aí que vem a destruição. Aonde que um homem cai, por exemplo? Aonde que o homem cai, por exemplo, numa tentação sexual, numa tentação com dinheiro, de roubo, ou numa tentação de mentira? Aonde que a gente cai? A gente cai na alma. A gente cai nos sentimentos, nos pensamentos, nos desejos. Por isso que nós devemos fortalecer com a couraça da justiça. E o que é a couraça da justiça? É Jesus. A couraça da justiça é Jesus, é o Senhor,
É Ele que é a nossa justiça. Jesus é a nossa justiça. É trazer Jesus para dentro de nós. É colocar Jesus à nossa frente para nos proteger, para nos guiar e para nos guardar. Então, se eu quero viver uma vida cristã, eu preciso me cingir com a verdade, eu preciso me vestir com a couraça da justiça. Né? Por isso que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, eu preciso estar em Cristo. Ou seja, eu preciso estar dentro de Cristo, eu preciso estar vestido de Cristo. Né? Eu preciso estar cheio do Senhor para proteger a minha alma. Tá bom? Terceira ilustração que Paulo faz aqui é calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. E o que Paulo está querendo nos trazer com isto? O que Paulo quer nos trazer com esta imagem? Os pés, eles fazem o nosso caminho. Nós caminhamos pelos pés. E eu creio que Paulo está querendo falar aqui sobre isso. Os nossos caminhos. Nós precisamos mudar os nossos caminhos. Não dá para ser cristão e continuar indo para os mesmos lugares, andando da mesma maneira que nós andávamos anteriormente. Paulo está dizendo que agora, uma vez que nós recebemos o evangelho, nós temos um novo caminhar. Nós temos um caminhar diferente. Nós temos um caminhar para um outro sentido, para um outro propósito. Por isso que ele diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Eu tenho que entender que agora, como cristão, eu preciso caminhar um outro caminho. Eu preciso caminhar de uma outra maneira. Agora, eu preciso caminhar numa outra perspectiva, com um outro propósito. Então, quando Paulo fala sobre calçar os pés, ele está falando justamente sobre este novo caminhar. Ele está falando justamente sobre esses passos que eu vou dando, para onde que eu estou dando esses passos. Uma vez que eu me encontrei com Cristo, meu caminho é diferente, meus objetivos são diferentes, as minhas metas são diferentes, o lugar que eu quero chegar na minha vida agora é diferente, não é mais o mesmo caminho que eu seguiria ou que eu estava seguindo antes de conhecer a Cristo. Por isso que Paulo diz: olha, calçai os pés com a preparação do Evangelho. Vocês agora têm um novo andar, vocês têm um novo caminhar. Lá no Salmo 119, no verso 105, a palavra de Deus diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando você se torna um cristão, você pede para que Deus, através da sua palavra, através do evangelho, das boas novas, ele esteja iluminando os teus caminhos, certo? Ele esteja iluminando os teus pés, para que você não ande no escuro e não ande tropeçando por aí no seu dia a dia, tá? Então, Paulo está falando sobre isso. Mas um exemplo que Paulo vai usar aqui é sobre o escudo. Paulo vai dizer assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual vocês poderão vencer, apagar todos os dados inflamados do maligno. Paulo fala aqui sobre o escudo da fé. Nós devemos embraçar o escudo da fé para nos proteger. Aqui, o exemplo do escudo, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual vocês podem apagar todos os dados inflamados do maligno, certo? O escudo da fé é aquilo que nos protege de todas as armadilhas e as ciladas do inimigo. Nós precisamos nos defender com a fé. Né? O que é o escudo? O escudo é aquilo que o soldado se defende. Ele se defende com o quê? Nós nos defendemos com a nossa fé. O escudo é a nossa fé. É assim, quanto mais fé você vai desenvolvendo na sua vida, mais você protege a sua vida das ciladas, das tentativas do inimigo de tentar fazer com que você desista, de tentar te enganar, de tentar destruir você e os teus sonhos e os teus projetos. Porque as dificuldades vêm, as lutas vêm, o inimigo tenta contra a nossa vida e nós nos defendemos com o escudo da fé. Lembra de Davi? O rei Saul tentou colocar nele o escudo humano, o escudo das proteções humanas, e Davi não conseguiu carregar aquele escudo. Davi, ele estava embraçando o escudo da fé. Muitas pessoas, quando Davi foi lutar contra Golias,
ficaram pensando, esse menino, além de não ter experiência, além de ser pequeno, além de ser frágil, além de ser uma pessoa nova, né, que não tem a experiência de batalha e de guerra, ele vai lutar contra esse Golias e ele não tem escudo. Ele não tem nem espada e nem escudo. Como que ele vai vencer o Golias? O que eles não conseguiam ver era o escudo da fé. Porque o escudo da fé, ele é invisível, mas mesmo sendo invisível, ele protege muito mais do que qualquer escudo humano. Certo? Não é o nosso escudo não é uma religião. O nosso escudo não é uma pessoa, um outro ser humano. O nosso escudo é a nossa fé. A fé que nós temos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos sustentará em todas as batalhas da nossa vida, da nossa caminhada, tá? Então, embrace o escudo da fé, com o qual você vai se defender de todas as ciladas, de todas as armadilhas que o inimigo levanta contra você, contra a tua vida ou contra a tua casa, tá? E por último, Paulo, ele cita também o capacete, não, ainda não é o último, ainda é o penúltimo aqui. Ele cita o capacete da salvação, né? O capacete da salvação. O capacete da salvação, ele representa, ele tem um valor muito grande, porque se a couraça, ele cuida da nossa alma, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, da nossa emoção, o capacete, ele vai cuidar da nossa mente, tá? Ele vai cuidar da nossa mente, da nossa razão, tá? Então, eu preciso tomar o capacete da salvação. Ou seja, eu preciso compreender. Paulo vai falar sobre isso em Romanos capítulo 12, quando ele diz assim, no verso 2, ele diz assim, que nós devemos oferecer a Deus um culto racional. O que significa isso? Um culto racional. Significa um culto inteligente, um culto sábio. Nós precisamos refletir, precisamos pensar nas coisas de Deus. Nossa experiência com Deus não deve ser meramente emocional. Nossa experiência com Deus tem que ser também intelectual. Nós temos que refletir sobre os mistérios de Deus, nós temos que refletir sobre o caminho de Deus, nós temos que usar a mente, a criatividade, a capacidade intelectual que Deus nos deu para vivermos a palavra do Senhor. Eu já vi um monte de gente pregando e falando um monte de bobagem sobre essa questão da cabeça, da mente, né? A pessoa falando, não, você não deve se prender ao conhecimento, porque o conhecimento te afasta de Deus. Não, Deus deu você a capacidade de conhecer. Essa capacidade intelectual que você tem, Deus deu a você. Cabe a você utilizá-la da melhor maneira. E é sobre isso que ele está falando aqui. Se você quer vencer os inimigos que se levantam contra a tua vida, você não pode ser um ignorante. Você tem que conhecer a palavra de Deus, se aprofundar na palavra de Deus. Você tem que ter uma reflexão intelectual sobre a palavra do Senhor, certo? Você tem que refletir e ter conhecimento das coisas de Deus, buscar conhecer as coisas de Deus, porque senão você é enganado, é levado, como diz a palavra, por todo o vento de doutrina, porque você não tem firmeza da sua fé, você não tem firmeza da sua crença em Cristo Jesus. Certo? Uma vez que você é um cristão, você deve alimentar a sua mente, você deve estudar, você deve ler livros, você deve conhecer mais, você deve querer aprender. Isso é extremamente importante na tua vida cristã também, tá ok? E por último, agora sim, por último, ele fala sobre a espada do Espírito. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Todos nós devemos também firmar a nossa vida com a espada do Espírito. E é com a espada que nós vamos vencer o inimigo, tá? E aqui, gente, aqui tem um detalhe que é muito importante você pensar. Quando a Bíblia fala assim, que a palavra de Deus é a espada, e ela é a espada do Espírito, o que a Bíblia está falando? Ela está falando que quem tem habilidade para mexer com essa espada é o Espírito. Então, quando eu penso na espada do Espírito e na luta, na batalha, eu tenho que pensar em ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque quanto mais cheio do Espírito Santo, mais habilidade eu vou ter para usar essa arma, para vencer o inimigo que vem contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha casa. Quanto mais eu tiver do Espírito,
mais capacitado eu vou estar para vencer o inimigo. Então, de modo que não é só decorar versículos bíblicos e quando o diabo vir, você enfrentar o diabo com os versículos bíblicos que você decorou. Não, não é isso. É muito mais do que isso. É você se encher do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus é que tem habilidade para usar esta arma, a palavra de Deus, na sua vida. Eu vou aprender os textos bíblicos, eu vou aprender a palavra de Deus, eu vou ler a palavra de Deus, eu vou decorar, enfim, eu vou internalizar a palavra de Deus na minha vida, mas eu vou ser cheio do Espírito. Porque na hora que o inimigo vir lutar contra mim, o Espírito Santo de Deus, ele, com a habilidade dele, ele vai derrubar o inimigo, ele vai vencer o inimigo que veio contra a minha vida e contra a minha casa, tá? Então, quando eu penso sobre vencer o inimigo, usar essa arma que é a palavra de Deus, eu devo pensar também que a arma e o Espírito, eles andam juntos. Eu preciso saber ter a arma, eu preciso conhecer a palavra de Deus, mas eu preciso estar cheio do Espírito, porque é o Espírito Santo que tem a habilidade de vencer o inimigo que se levanta contra a minha vida, tá bom? Então, a espada do Espírito é a palavra de Deus e é com ela que você vai vencer, que você vai derrubar todas as obras malignas contra a sua vida, tá? Eu quero terminar hoje a nossa conversa e terminar a carta de Paulo aos Efésios citando um versículo aqui, o último verso, Efésios 6:18. A palavra diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Paulo, ele termina falando sobre a armadura ainda, ele termina falando daquilo que é muito importante, a oração no Espírito. Se eu quero vencer o inimigo, eu preciso orar, eu preciso colocar a minha vida diante do Senhor. O Espírito Santo, a oração no Espírito Santo, é como se você estivesse mantendo toda a armadura preparada, pronta, ungida, né? Toda a palavra mesmo preparada para você vencer o inimigo, tá? A oração, ela é extremamente importante. Sem oração, todos os elementos que nós falamos aqui, eles ficam prejudicados. Nós precisamos orar. Eu preciso orar e colocar a minha vida diante do Senhor, e orando e colocando a minha vida diante do Senhor, eu vou estar cingindo a minha vida cada vez mais com a verdade. Orando e colocando a minha vida diante do Senhor, eu vou estar cada vez mais vestindo a couraça da justiça. Orando e buscando cada vez mais do Senhor, eu vou estar cada dia mais calçando os meus pés com o Evangelho. A mesma forma, se eu estiver orando e buscando o Espírito Santo, eu vou estar embraçando o escudo da fé, eu vou estar tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Tá? Nós precisamos preparar o nosso coração e a nossa vida para estarmos caminhando com o nosso Deus. Tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a tua vida. Eu louvo a Deus pela carta de Paulo aos Efésios, por essa semana que nós pudemos aprender. Eu louvo a Deus pela tua vida e pela tua casa. Que Deus derrame a unção dele sobre o teu lar, em nome de Jesus, tá? Eu quero orar com você agora e vamos orar buscando de Deus todos esses elementos, pedindo para que Deus ele esteja abençoando a nossa vida agora, em nome de Jesus, tá? Eu quero orar com você agora, eu vou colocar essa imagem aqui, porque eu quero orar com você por todos esses elementos aqui que compõem a nossa preparação como cristãos, tá bom? Eu quero orar com você agora, Pai, em nome de Jesus. Eu quero colocar diante do Senhor a vida de todos os meus irmãos e irmãs que estão aqui, colocá-los, ó Pai, diante da tua presença e rogar a tua bênção e a tua graça sobre todos, Pai. Abençoe, Senhor Deus, a cada um que está aqui, Deus, com o capacete, Deus, da salvação. Deus, que o Senhor esteja ungindo a mente, ungindo, Senhor Deus, os pensamentos, ó Deus, a capacidade de cada um de compreender os teus mistérios, que o Senhor esteja abençoando, Deus, cada um que está aqui, Senhor, cada um que tem caminhado, Pai, com a tua palavra. Abençoe, Deus, com o capacete da salvação. Abençoe, Senhor Deus, com a couraça, Senhor, em nome de Jesus, livrando, Senhor Deus, a alma de cada um, Pai, de todas as tentativas do inimigo, Pai, de tentar nos destruir, Pai.
Que o Senhor esteja, Senhor Deus, abençoando cada um com a couraça, Pai, protegendo o coração, protegendo a alma de cada um, Pai. Abençoe, Senhor Deus, cada um, Pai, com o cinto, Pai, da verdade. Ó Deus, é com a verdade que nós vamos viver, Pai, é com a verdade que nós vamos triunfar, é com a verdade, Pai, que nós vamos ver o Senhor fazendo uma grande obra na nossa vida, Pai. Abençoe, Senhor Deus, a todos, ó Pai, com as sandálias do Evangelho, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoe, Senhor Deus, que cada um aqui, Pai, esteja sendo guiado pelo Teu Espírito Santo e pelo Teu poder, Pai. Abençoe a todos, Deus, com o escudo da fé, Pai, para que estejam, Senhor Deus, se protegendo, Deus, contra as ciladas do inimigo. Derrame a Tua unção sobre cada um, Pai. E também abençoe a todos, Deus, com a espada do Teu Espírito. Que o Senhor ministre o Teu poder e a Tua graça sobre todos, Pai. E que todos, Pai, estejam preparados, tendo habilidade, Pai. Ó Deus, que sejam cheios do Espírito Santo para que com habilidade eles vençam todas as ciladas e todas as armações do inimigo contra a sua vida, contra a sua família. Que o Senhor conceda, Pai, vitória. Como diz a Tua palavra, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Mas precisamos, Senhor Deus, estar preparados, Senhor. Precisamos, Senhor Deus, fazer a nossa parte. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor derrame a Tua graça e nos ajude nesta manhã. Abençoe, Deus, cada um que está aqui. Derrame, Deus, do Teu poder sobre a vida, Senhor Deus, de cada um que está aqui nessa manhã. Abençoe a família. Coloque todos os pedidos que foram trazidos aqui diante do Senhor. Coloque a vida de cada um, Pai, diante do Teu altar, diante da Tua presença. Abençoe, Deus. Derrame, Pai, o Teu poder. Derrame, Senhor Deus, do Teu amor sobre todos, Pai. Inunda-nos, Pai, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Pai. Abençoe, Senhor Deus, com o Teu poder. Coloco todos diante do Teu altar. Clamo a Ti, Deus, pelo derramamento do Teu Espírito Santo. Clamo a Ti, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo esteja guiando a vida de cada um dos Teus filhos e filhas no poder e no temor do Senhor. Obrigado, Deus, por esta manhã, obrigado por esta semana, por esta carta que nós estudamos juntos e abençoe a vida de cada um, Deus, nesse final de semana. Coloco diante do Senhor o nosso coração e Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com você, que está aqui conosco, com a sua família e com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém e amém.